Salve aí, terceiro ano, tranquilo com vocês, beleza? Pessoal, vamos dar sequência aí nos módulos, correr atrás do prejuízo aí que vocês precisam no conteúdo. Enfim, nós vamos começar um módulo continuar o módulo sobre as terras, questão fundiária, falar um pouco dos movimentos sociais aí de forma bem breve. E eu vou tentar terminar esse módulo agora. Se por acaso eu não conseguir, a gente continua ele na live e termina na próxima segunda. Ok? Vamos lá para a janela então. Pessoal, o módulo 21, dando sequência no módulo passado. Esse módulo fala da agricultura, da estrutura fundiária, que é a distribuição das terras, a reforma agrária e alguns movimentos sociais que acontecem no campo. Então, esse módulo é um pouquinho extenso, não é que nem o módulo da live, que é um pouquinho mais... Ele tem algumas páginas. É na página, vou colocar aqui, 13, esse módulo começa. Então, se não terminar agora, ficar muito extenso, a gente termina na live. Vou ali na faixa de 20 minutos, no máximo 25 minutos. Se não der isso, a gente termina na live. Tranquilo? Estou falando da distribuição de terra no Brasil, pessoal. Distribuição de terra não dar a terra para os outros, ou seja, a distribuição de terra é como está distribuído essas terras no território brasileiro. Então, no Brasil, aproximadamente 6 milhões de propriedades rurais. Dessas 6 milhões, 51%, pouquinho mais da metade, ocupam um total de 3,8% da área agrícola disponível, ok? Estabelecimentos conhecidos como minifúndios, que são propriedades com área inferior ao módulo rural, que é de 1.000 hectares, ou seja, incapazes de produzir seu sustento e progresso socioeconômico, geralmente com áreas inferior a 10 hectares. Então, por outro lado, há os latifúndios, que são propriedades 600 vezes maior do que o módulo rural, ou seja, com mais de 1.000 hectares. Desculpa, pessoal, o módulo rural são 10 hectares. 600 vezes maior do que o módulo rural da região, ou seja, com mais de 1.000 hectares, que apresentam apenas 1% das propriedades, que abrange 43% da área disponível. Então, a gente já vê aí um problema sério, ou seja, 1% das propriedades abrange 43% da área disponível, enquanto 51% ocupa 3,8% da área disponível apenas, os minifúndios. Ok? Então já começa uma má distribuição de terra que acompanha um processo de concentração cada vez mais intenso dessas terras, e aí devido à mecanização, à expulsão desse pequeno produtor e ao avanço das frentes agrícolas aí, faz surgir alguns movimentos, que nem no caso o movimento sem terra, que quem que é o sem terra, que também é conhecido como poceiro, é o que invade a propriedade com o objetivo de produzir, mesmo não sendo dono da terra. Então, o sem terra é aquele que não tem terra, mas ele quer produzir, trabalha na terra, teoricamente sempre trabalhou na terra, e aí ele acha que ele tem o direito de, pela essa má distribuição, por várias questões, ter o direito de invadir a terra mesmo sem ter a escritura ou título da terra, sem ser dono, resumindo. No Brasil hoje tem um movimento como conhecido o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que organizadamente entre eles fazem invasões para pressionar o governo para dividir essas terras de forma mais igualitária. E isso acaba, obviamente, tendo os conflitos, pessoal, porque ninguém que tem, a pessoa tem o proprietário, tem o título da terra, ele não vai querer que sua terra seja invadida. Então ele tenta se proteger de qualquer forma. E isso acaba gerando conflitos, mortes, enfim, problemas sociais aí que acontecem no Brasil, como a gente já viu, em mais escalas, agora menos. Então isso aqui começou em 2000, isso aqui são as mortes que aconteceram no campo de 2000 por conflito agrário de 2000 a 2018.
Em 2010, mortes. Aqui em 2017 se agravou muito, 71 mortes. Em 2018 começou a descer. E 2009 também, eu acredito que isso está diminuindo. Mas por N motivos que a gente não vai entrar nessa questão agora. A outra figura é o grileiro, aquele que falsifica os títulos da propriedade e vende como se fosse autêntico. Esse aqui é o grileiro. O cara vai lá na Amazônia, cerca uma área, ou na Amazônia, ou em qualquer região menos habitada ali, que ainda tem bastante terra, cerca a área, tenta subornar algum cartório, as pessoas que mexem com o título de propriedade, e acaba conseguindo uma escritura daquela propriedade e acaba vendendo para outro para não ter problema depois que isso for descoberto, que essa fraude for descoberta. Por que chama grileiro? Não está escrito aqui. Grileiro, pessoal, é um termo que foi usado. Hoje tem outros recursos para fazer isso, mas eles faziam o seguinte, alguns anos atrás. Eles pegavam essa escritura para dizer que é uma escritura antiga, que é uma escritura que essa pessoa tem a posse da terra há vários anos, eles colocavam numa caixa e colocavam um grilo dentro da caixa, um grilo inseto. E esse grilo, se ficar alguns dias ali, algumas semanas, ele fica ali se mexendo e tentando ali se livrar daquela situação, e o papel acaba ficando com uma aparência de envelhecido. Você pega um papel novo ali, uma folha de sulfite A4, põe dentro de uma caixa, põe um grilo lá dentro, fecha essa caixa, deixa lá até o grilo morrer. Quando você tira o papel está com a aparência de um papel velho, uma escritura que já foi há muitos anos feita. Na hora do processo ali, dá uma enganada na justiça devido a isso. Então, por isso que é o nome grileiro, que vem de grilo mesmo, do inseto. Ok? Propriedades rurais, falando das propriedades. Modernização da agricultura nas últimas décadas implicou no quê? Na agregação de maior tecnologia e menor necessidade de novos espaços, embora a fronteira agrícola continue a se expandir. E isso não é uma coisa ruim, embora também essa maior tecnologia e menor necessidade de novos espaços também acarretou no desemprego ou nesses pequenos agricultores, a mão de obra, menos mão de obra e mais tecnologia, mas também aumenta a produtividade, enfim. Então está falando aqui, se essa tendência persistir, do aumento da produtividade devido a essa modernização, esse discurso da reforma agrária, que questiona a estrutura agrária, pode perder o sentido. Porque qual que é o principal argumento desse discurso da reforma agrária? Por que eles querem reformar, querem melhorar? Porque esses grupos falam, alguns com razão, em algumas regiões, que existem terras que não são produtivas, são terras improdutivas, têm potencial para produzir, mas não produzem. Então essas terras têm que ser entregues ou têm que ser reformadas, essa estrutura, e entregues a quem tem vontade ou tem necessidade de produzir. Então, por que está falando aqui que o discurso pode cair? Porque se a modernização da agricultura, com a maior tecnologia, começar a dar produção a essas terras, então não tem mais o que falou, minha terra está produzindo, então não tem por que entregar ela para alguém. Mas isso ainda não está acontecendo. A modernização da agricultura acontece, em pequenos espaços se produz mais, mas ainda há grandes extensões de terra e grande especulação imobiliária aí, que o cara ali está com a terra só para especular, para deixar ela valorizar, para vender no futuro. Ok? Então, o aumento da produtividade ocorre em ritmo acelerado, com essa questão da tecnologia. E também que a agricultura adquire cada vez mais caráter moderno e competitivo. Mas a gente está longe, como eu falei, de predominar em todo o país propriedades produtivas, independente da dimensão, geradoras de emprego, direitos diretos e indiretos. Existe essa crescente modernização, mas ainda está longe de resolver o problema da questão agrária. Questão da distribuição de terras, a questão fundiária no Brasil
agravou-se com a evolução da economia no país. Ou seja, nos últimos 50 anos, o país tem se tornado urbano de forte inspiração industrial. O campo ainda guarda resquícios desse período colonial ali, que é da cana-de-açúcar, da colonização. A modernização da agricultura, a subordinação do campo à cidade com a questão industrial, a implantação e implementação da agroindústria não solucionaram os graves problemas sociais no campo ainda relativo a essa má distribuição das terras. Então o resultado é o número crescente de trabalhadores rurais desempregados, sem acesso à terra, e acabam vindo para a cidade, crescendo o número de desempregados, a massa de desempregados aí nas cidades. Então aqui tem um gráficozinho das invasões de terra de 99 a 2013. Então 99 ali começou de forma mais acelerada. Pessoal, independente de governo, não houve ali uma promessa de alguns governos de mexer com essa questão da terra, de reformar, de dividir as terras. Não aconteceu nem em governos de esquerda, mais à esquerda, nem em governos mais à direita, mais ao centro, enfim. Essa questão sempre foi aberta aí no Brasil. A gente pega esse período aqui, ó, pode até citar o governo Lula, as invasões diminuíram bastante, não porque foi distribuído muitas terras, mas porque não foi esse movimento organizado, não foi tão organizado assim para invasões de terras. Depois de 2010 foi diminuindo, em 2018 diminuiu bastante, em 2019 também, enfim, está diminuindo esses movimentos, está sendo enfraquecido em todo o país. Então, o surgimento de novos movimentos sem terra, com destaque para o MST, passaram a se constituir elemento de pressão sobre o governo e proprietários, enfim. Muitas dessas questões, muitos têm razão, pessoal, porque eu queria falar mais isso com vocês com mais tempo, mas assim, muitos trabalhadores sem terra realmente necessitam, sabem só fazer isso na vida e não tem a terra, trabalhou na terra a vida inteira, foi pressionado, perdeu essa terra, veio para a cidade, acabou vendendo por N motivos e não sabe fazer mais nada a não ser plantar. Então isso eu acho que é um movimento legítimo quando esses trabalhadores realmente eram trabalhadores com terra e trabalhavam na lavoura. Eu vejo vários exemplos, até na minha família, meu sogro, enfim, sempre trabalhou na terra. Ele nunca fez parte de movimento sem terra nenhum, mas sempre trabalhou na terra, e na época do governo Collor acabou perdendo a terra, só que a única coisa que ele sabe é plantar e mexer com a agricultura, e acabou ficando sem terra nenhuma. Acabou arrendando, enfim, hoje ele trabalha com isso, mas arrendou, paga renda para outros, enfim. Então eu acho que esse processo é legítimo. Mas quando se torna político, se tornou um movimento, muitas vezes, das pessoas se aproveitarem da situação, o cara que nunca trabalhou na terra na vida, com a oportunidade de ganhar um pedaço de terra para fazer especulação, acaba se introduzindo nesses movimentos, enfim. E isso acabou atrapalhando o movimento legítimo de quem realmente precisava de terra e quem não sabe fazer outra coisa a não ser plantar. Ok? Então, a modernização da agricultura produtiva e competitiva no plano internacional não pode depender de políticas demagógicas de distribuição fundiária, que eu falei, nem do redirecionamento da produção visando apenas a improdutiva geração de itens de subsistência. Isso é importante. Geografia das ocupações de terra de 88 a 2010, ou seja, o número de famílias que ocuparam e se assentaram nas terras, o número de famílias em ocupação por município. Ou seja, a gente vê que existe no Brasil todo, pessoal, esses movimentos sem terra. Alguns conseguiram terra, outros não. Enfim, aqui na nossa região a gente vê acontecer isso também. Percentual de estabelecimentos rurais no Brasil, 2006, 2007. Uma divisão ali dos estabelecimentos, que nem a gente viu lá no comecinho do módulo. Menos de 10 hectares são 50%. Isso, percentual de estabelecimentos rurais, 2006, 2007. Menos de 10 hectares, 50%. De 10 a 100,
40%, de 100 a 200, aí começa a baixar lá embaixo, de 200 a 500, de 2 mil hectares ou mais, tem um percentual bem pouco, bem baixo. Vou voltar aqui. Essa outra área aqui é os assentamentos que já existem. Região do Amazonas ali tem vários assentamentos, que é a questão dos ribeirinhos, enfim, tem assentamento espalhado por todo o Brasil. Ok, essa região aqui no norte do Mato Grosso do Sul tem poucos assentamentos, é uma área ali de produção agrícola muito grande de algumas fazendas grandes. Ok? Vamos ver outro. Área de estabelecimentos rurais, Brasil 2006-2007. Estabelecimentos, o percentual e aqui é a área. Então, esses dois gráficos são bem parecidos. Só que ele tem uma diferença na questão dos estabelecimentos. Ou seja, aqui menos de 10 hectares são de 0,3 aqui esse gráfico. Então, as invasões de terra têm se sucedido nos últimos anos, aumentando os conflitos e as mortes pelo Brasil. A solução seria a reforma agrária, ou seja, tentar distribuir melhor essa terra. Processo mediante o qual o governo desapropria as terras de quem não estivessem sendo utilizadas ou fossem usadas para especulação, como eu falei, e distribui a quem não tem, além de fornecer ajuda ao sucesso da reforma, ou seja, ajudar eles a trabalhar com essa terra. E essa seria a proposta da reforma agrária, que muitas vezes está caindo por terra devido a essa questão das áreas improdutivas ou que é usado para especulação terem diminuído, com medo de perder a terra, começaram a produzir alguma coisa. A reforma agrária já vem sendo discutida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, falando historicamente, isso se agravou muito, isso foi um dos motivos para acontecer o início do governo militar, que a gente chama de golpe de 64, que foi quando o presidente João Goulart queria fazer a reforma agrária, queria dividir essas terras, tinha um projeto ali, alguns órgãos da sociedade civil se juntaram com os militares e derrubaram o governo João Goulart, e no conhecido golpe de 64. Então, em outubro, foi criado o INCRA, e devido a esse movimento de reforma agrária que estimulou parte da sociedade civil se juntar aos militares e fazer um golpe civil-militar, não é um golpe apenas militar, porque o medo era desses civis perderem as terras que eles tinham. Então se juntaram aos militares e derrubaram o governo João Goulart. Ok? E aí começou no Brasil o chamado período militar, que muitos falam que não houve ditadura, toda aquela discussão, mas enfim, esses civis que se juntaram com os militares para tirar o governo João Goulart, pessoal, na sua grande maioria, não defendiam um governo militar tão longo que nem houve no Brasil. Então, qual que era a mentalidade? Tirava o presidente João Goulart, devido a essas reformas de base que ele chamava, que incluía a reforma agrária, e depois faziam eleição, voltava o sistema democrático. Mas os militares ocuparam o poder e não deixaram isso acontecer, ou seja, ficaram no poder ali durante 20 anos, até mais. Ok? Então, essa reforma agrária, o INCRA, no caso, criado em 64, assentou famílias na Amazônia, teve atuação incipiente nos anos 70, nos anos 80 e 85 foi criado o Ministério da Reforma Agrária, já dentro do governo militar, mas já se encaminhando para a redemocratização, com obrigação de aplicar o PNRA, o Plano Nacional de Reforma Agrária. Em 88, a reforma agrária foi inscrita na Constituição de 88, cabendo ao governo federal promovê-la com responsabilidade do Ministério da Agricultura. Então, isso nunca foi feito realmente, pessoal, nunca foi dividido terra para ninguém, na verdade. O governo comprou algumas terras, que muitas vezes não eram terras improdutivas,
O governo comprou, pagou para esses civis a terra e assentou essas famílias para não gerar um problema ainda maior, um problema social aí ainda maior no Brasil. Meta de assentamento para 2010, 120 mil famílias. Então aqui o número de famílias assentadas, ó, região norte 34% do total das famílias que pretendiam ser assentadas, região nordeste 33%, aqui ó, 218 das 110 famílias de 218 conseguiram se assentar. 218.110 famílias conseguiram assentamento aqui na região norte. Na região centro-oeste, 112 mil, na região nordeste, 209, na região sudeste, 37 mil, na região sul, 54 mil. Ok? Alguns sistemas agrários que são feitos aqui no Brasil. No caso, 3 sistemas de produção agrária. O extensivo, que é conhecido como roçado, que são grandes extensões de terra, tem mão de obra familiar, às vezes mutirão, tecnologia rudimentar, baixo rendimento, baixa produtividade, produzido para subsistência ou pode ser para especulação. Geralmente uma monocultura, milho ou mandioca. O sistema extensivo, desflorestamento, ou chama coivara, o esgotamento do solo, alguns problemas que causam esse sistema. Rotação dos solos, pequeno rendimento, produção por homem e muita terra. Dentro do sistema extensivo surge o termo roça ou sistema itinerante, que são as técnicas utilizadas bem rudimentares nesse processo. No Brasil, o sistema de roça, o extensivo, é ainda encontrado apresentando como resultado uma agricultura de baixo rendimento e produção irregular. O sistema intensivo, que é a propriedade comercial ali próxima aos grandes centros, principalmente a gente vê esse sistema intensivo na região sudeste, os hortifruti, com a produção de frutas, bem perto ali do mercado consumidor e com característica de várias culturas, característica diversificada, chamada policultura. É o rendimento elevado, o valor agregado nesse produto é alto, muitas vezes não, voltado para o mercado urbano e com consumo direto ou industrial. Consumo direto, por exemplo, morango sai ali da lavoura, ali no interior de São Paulo, vai direto para o mercado, já sai embalado ali do sistema ali rural e já vai direto para o mercado. Ou pode acontecer também de ir para a indústria, ser embalado e depois ir para o mercado. Esse é o sistema intensivo. É o uso permanente do solo, é a rotatividade de cultivos, bastante fertilizantes, seleção de sementes ali geneticamente selecionadas, que nem a seleção de espécies, mecanização, um alto rendimento, bastante produção por hectare, bastante mão de obra abundante e qualificada, e pouca terra, na verdade. Então, em pequenos espaços são produzidos muitos produtos e ali de várias características. Outro sistema é o plantation, que aí é aquele sistemão parecido com o extensivo, mas acumula mais as propriedades na mão de poucas pessoas, que vêm desde o período colonial, dos engenhos de cana, com grandes propriedades de terra, pegam uma terra relativamente boa, aplicam muitas vezes a tecnologia, os insumos, a mecanização. A gente vê aí o plantation, o sistema do soja, e até das lavouras, até das pastagens aí da pecuária, tem esse sistema conhecido como plantation. Então, mão de obra numerosa também, desde a mais humilde à mais qualificada. Não, assim, não é uma mão de obra assim tão numerosa quanto o sistema intensivo. Cada vez que tem aquela questão das máquinas, quanto mais tecnologia, mecanização, menos mão de obra, enfim. Mas assim, diminui a mão de obra, aumenta a mão de obra qualificada para mexer com essas máquinas. Isso é um fato. Elevado rendimento e produz uma monocultura tropical, ou café, ou cacau, ou cana-de-açúcar, ou soja, ou milho, enfim, voltado para o mercado exterior ou industrial.
Plantejo, domínio geográfico, ou seja, áreas grandes. Monocultura, grandes estabelecimentos, capitais abundantes. Mão de obra numerosa e barata, mas também qualificada em determinadas áreas. Alto nível tecnológico, trabalho assalariado, aproveitamento agroindustrial da produção, cultivo destinado à exportação, e grande rendimento também. Essa questão que é uma questão um pouco controversa, pessoal, essa mão de obra numerosa. Depende em que sentido a gente vê essa mão de obra numerosa e barata. Ou seja, no plantation hoje do soja, não tem uma mão de obra numerosa, nem barata. Tem uma mão de obra menor, mas mais qualificada, com alto nível tecnológico, com salários engenheiros florestais, enfim, agrônomos. Então é um pouco controversa essa questão. Pessoal, já está indo para 25 minutos, já falei bastante. A gente vai parar aqui na utilização da terra, depois a gente termina na live, tem bastante coisa para falar ainda, ó, já está indo para 25 minutos o vídeo. Então a gente para aqui na utilização da terra, que é a questão capítulo 3 aqui, e a gente continua nas lives. Tranquilo? Deixa eu voltar ali. Então, pessoal, é isso aí. Eu falei meio rápido, enfim, a gente não tem como demorar muito nessas questões. Se tivesse fazendo a discussão ali com vocês, era mais apropriado, mas a gente está nesse sistema de gravação aí, sempre tem um pouco de prejuízo no conteúdo. Mas, se eu puder ajudar, entre em contato comigo, assistam os vídeos. Essa semana eu vou colocar também o Forms junto com esse vídeo aqui, então vai ter uma atividadezinha ali do Forms para já ir dando uma avaliada em vocês, e vocês já ir fazendo aí uns simulados aí que vocês vão precisar daqui uns poucos meses. Beleza? Fiquem bem, abração para todos, obrigado aí pela atenção.